Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Vamos aqui iniciar o nosso estudo de hoje dando alguns avisos e aí a gente faz a prece final no final e não no início. Dois eventos nós ainda não temos um resultado, tá? Só para dar um retorno pessoal, embora a gente já tenha publicado isso no grupo. A palestra que nós tivemos lá com o empresário Mário Spaniol, nós não tivemos ainda nenhum retorno financeiro de quanto vai ter de retorno para as entidades, no caso o Caminho de Damasco e a Santa Casa, ainda não nos repassaram nada, por isso nós não fizemos a prestação de conta. E o nosso almoço beneficente, o almoço com o bingo, nós temos só um resultado parcial, nós ainda não temos um resultado total, ainda estamos fechando, a hora que fechar, a gente também posta no grupo, ou a gente coloca aqui no mural, tá certo? Provavelmente daqui 2 semanas, a gente marque uma reunião do IMPAMED, porque nós não fizemos nenhuma reunião ainda para dar um direcionamento, para dar alguma posição, a gente tem que preparar isso daí. A gente deve marcar essa reunião na quinta, sacrificar a sessão de quinta-feira, mas provavelmente daqui umas 2 semanas. Só estou avisando para a gente estar atento no grupo dos avisos que vão, para a gente poder marcar essa reunião aí do IMPAMED numa quinta-feira. Nós estamos em conversa com o Lindomar para ver se a gente consegue, na semana que ele está aqui, um estudo também sobre o passe. A gente está vendo se consegue arrumar aí um tempo, né? Porque é muito corrido, a gente tem atividade todos os dias, tem as atividades do Porto da Esperança que ele faz daqui, então a gente está tentando ver se a gente consegue um momento para a gente ter aí um estudo, ainda que mais rápido, a respeito do passe, tá certo? E a gente também vai estar informando as pessoas. Vocês lembram que eu disse que a gente vai ter que fazer uma escala no atendimento do Dr. Hans, do Dr. Klaus e do Dr. Yoko, que são 3 espíritos trabalhando simultaneamente, e nós precisamos de uma boa quantidade de trabalhadores dentro da sala, mas também nós não podemos ter tantos trabalhadores dentro da sala, porque a nossa sala é pequena, e aí nós teríamos uma dificuldade ali na movimentação. Então, nesse dia, a gente vai soltar antes uma escala, vai pedir para o pessoal ver se chega 2h20 e vai até o final, sem sair mais cedo, para que a gente consiga uma harmonia legal. Mas aí a gente vai informando também. Como todo mundo lembra que o Klaus vai atender na sexta-feira, algumas pessoas. Então, tudo isso daí a gente vai mencionar na reunião. Eu só estou pensando aqui para a gente ir se ligando e sintonizando e não esquecer, tá certo? Bom, vamos ao nosso estudo então. Eu conversava com uma pessoa hoje a respeito da doutrina espírita, embora esse não fosse o assunto central da conversa, e eu explicava que algumas coisas que os espíritos nos trouxeram como orientação serviram para um período, para um tempo, e não serviriam para um outro tempo. Por exemplo, Chico Xavier foi o grande responsável, talvez o maior responsável, pela proliferação de casas espíritas pelo Brasil. Porque lá na década de 60, na década de 70, as pessoas visitavam o Chico, né, se entusiasmavam, se sentiam estimulados, e a partir dali saíam da presença do Chico e iam fundar casas espíritas. Então, naquela época, houve a necessidade de que os espíritos trabalhassem uma disciplina mais rígida, porque as casas estavam começando. Então, era preciso que se tivesse um entendimento muito sério, muito coerente sobre a mediunidade. Não que isso tenha perdido o valor, muito pelo contrário. Mas o que se esperaria hoje em dia é que o nosso movimento espírita fosse um pouco mais flexível, que aquela disciplina rígida
pudesse sofrer algumas alterações positivas. Por exemplo, aquela época, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Desobsessão, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, a recomendação de que o médium pudesse dar uma ou duas passividades numa sessão mediúnica, ou que não poderia haver mais que uma comunicação simultânea durante um trabalho de desobsessão. Coisa que hoje em dia, pela logística, pela dinâmica, pelo socorro que a gente consegue fazer com mais do que uma comunicação, a gente percebe que é mais acertado. Não estamos dizendo que quem faz diferente está errado, mas é uma questão de você conseguir dar uma dinâmica ao trabalho. Porque, veja só, a maioria das casas espíritas, e não tem nada de errado nisso, tá? Termina a palestra, aí os médiuns se levantam, fazem aquele movimento, vão para a sala do passe, se preparam, as pessoas aguardam, claro que não em silêncio, é bobagem você pedir para ficar em silêncio, ninguém fica. Aí elas entram na fila, estão mais perto, aí conversam mais alto, tem uma desconcentração, as pessoas dispersam, aí vai entrando na sala, aí sai um grupo que já tomou o passe, naturalmente vai conversar mais, vai falar ali pertinho, outro grupo na sala, isso vai sucessivamente, quem entrou primeiro já foi embora, quem tomou o passe por último ainda está saindo. Quando você faz o passe no salão, você otimiza tudo isso, porque terminou a palestra, ninguém se levantou, apagou a luz, os médiuns já levantam e nós terminamos tudo de uma vez, possibilitando a confraternização depois que a atividade termina. Entendeu? Que é algo que vem otimizar o trabalho, como as sessões mediúnicas, que tem ao mesmo tempo vários espíritos falando. Você consegue ter um alcance muito maior. É bem verdade que algumas orientações daquela época valem para hoje e não se deve mexer. Exemplo, as sessões mediúnicas fechadas. Essa é uma proposta desde o começo que continuam valendo, porque as sessões mediúnicas abertas acabam gerando curiosidade, cria-se uma dificuldade para os benfeitores, porque muita gente está ali só pensando no seu próprio problema, e aí a gente tem uma situação bastante delicada. Então, assim, só para a gente entender que, às vezes, essa inflexibilidade ou essa postura mais rígida a respeito de alguns conceitos é desnecessário. Sempre teremos que fazer com disciplina e com cuidado, respeitando quem chegou na frente, respeitando as situações. Por exemplo, muitas vezes me dizem assim, mas Aguinaldo, por que você ainda não fez isso aqui no centro? Aguinaldo, por que não foi tentado isso? Vocês lembram da história do jabuti? Quem não lembra, eu vou contar. Se você vê um jabuti em cima de uma árvore, não desça da árvore, deixe ele lá. Por quê? Porque jabuti não sabe subir em árvore. E o que é que tem? Tem que se alguém colocou lá porque tem alguma razão. Então não mexa. Se você não sabe por que colocaram o jabuti lá. Então, às vezes, no nosso trabalho, é muito isso que acontece. A gente vai administrando, você vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que é viável, o que não é tão viável, assim por diante. Então, a gente vai entrando nesse ritmo, certo? Muito bem, vamos lá, vamos aos temas de hoje. Eu queria fazer essa introdução só para a gente expor aí essas diferenças que existem hoje em dia. Muito bem. Primeiro tópico. Embora na questão 456 e na questão 457 do Livro dos Espíritos, eles dizem a Kardec que os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais íntimos e os espíritos veem tudo o que nós fazemos, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque a gente precisa partir daquele princípio que os espíritos vão ver, os espíritos vão ter acesso,
Os espíritos vão ver os pensamentos daquelas situações que interessam a eles. Aquilo que não os interessa, não há por que eles prestarem atenção. Segundo ponto, eles vão conseguir acessar, e aqui nós estamos falando supostamente de espíritos inferiores, eles vão acessar quando eles têm condição para fazer isso. Então vamos lá. Os espíritos inferiores podem ler os nossos pensamentos, podem conhecer os nossos desejos, podem atuar contra nós, podem. Mas se a minha casa, se o meu lar estiver equilibrado, eles não podem. Eles sequer conseguem entrar. Então, há situações que isso não acontece, embora seja possível. É isso que eu quero dizer. Há muitas situações que podem acontecer, quando há a possibilidade de acontecer. Então, se eu tenho, por exemplo, o hábito do evangelho no lar, que é feito sistematicamente, semanalmente ou diariamente, tanto faz. Se os moradores deste lar se esforçam para um comportamento em sintonia com o evangelho, olha, pode ter um monte de espírito que queira entrar lá dentro, mas não vai conseguir. Segundo ponto que a gente tem que pensar, embora os espíritos leiam pensamento, sabem dos nossos desejos mais íntimos, é preciso que eles estejam buscando isso. Se você pensar nos espíritos que estão perdidos, nos espíritos que estão em sofrimento, nos espíritos que nem sabem que desencarnaram, eles não vão ter o menor interesse em você. Eles não estão preocupados com você. Eles não vão querer obsediar você. Eles estão preocupados em resolver as próprias dores, os próprios problemas. Então, é preciso que a gente entenda que muitos assuntos no Livro dos Espíritos, o que eles explicam a Kardec é bastante sintetizado. Eles fazem uma explicação, mas eles não abrem, até por uma falta de tempo, espaço para se debater. Por exemplo, hoje nós temos tantos assuntos como inteligência artificial, novas pesquisas sobre a medicina, novas pesquisas sobre o espaço, que não havia na época de Allan Kardec. Existem assuntos de hoje, mas esse assunto não foi abordado por Kardec. Claro que não foi, era 1857. Né? Então não tinha nem como isso ser abordado naquela época. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Lembrando que sintonia normalmente não se improvisa. A boa sintonia, você vai criando esse hábito na vida diária. Não tem como você ter tido um dia péssimo, horroroso, um comportamento horrível, aí você chega para o trabalho, alguém diz assim, vamos fazer uma prece para sintonizar com os benfeitores. E num passe de mágica, você já se desligou daquela porcaria que foi o seu dia e já conectou com os benfeitores. Isso não é assim. A sintonia nós vamos estabelecendo no dia a dia. Quando estamos sintonizados com a psicosfera positiva, a influência dos bons pode acontecer a qualquer momento. Às vezes até sem você perceber. A inspiração dos benfeitores acontece com você trabalhando, acontece com você na rua, acontece com você dentro do centro. Por quê? Porque você já está criando o hábito, José de Moraes, livro Novos Hábitos. Você já está criando no seu cotidiano os hábitos positivos. Vou dar um exemplo pessoal, eu até comentei isso com algumas pessoas. Na terça-feira passada, que a Carla ia fazer a cirurgia, antes dela ir para o hospital, ela ia internar às 12h30 da tarde, ela disse assim, Aguinaldo, vamos descer lá no terreno para ver se os pedreiros estão precisando de alguma coisa, tem que ver alguma coisa, porque depois a gente vai ficar aí alguns dias enrolado sem poder ir lá. Se não, vamos. E a gente veio aqui conversar com o pedreiro, ver se estava precisando de alguma coisa e tal. E aí a gente estava ali debaixo da escada, a escada que foi construída, né, para a sala de cima, e aí a gente estava ali debaixo da escada, eu disse assim a Carla, sabe, cara, eu estava pensando aqui numa coisa que a gente poderia mudar. Em vez da gente, e é só um pensamento, não quer dizer que nós vamos fazer, não. Em vez da gente fazer nas salas de cima o depósito para guardar doações,
coisas do Impamed, coisas de galinhada, a gente poderia trazer a editora para cá. Você trabalhava no ambiente espiritual do centro, protegido, e onde é editora a gente faria o depósito. Né? A gente continuaria lá no salão, mas faria essa adaptação, talvez ficasse melhor. Ele disse, vamos pensar, e saiu andando. No que ela saiu andando, Dr. Klaus, que eu não estava esperando, incorporou debaixo da escada, segurou no ombro dela e disse, espere um pouquinho, eu não vou ter tempo de atender a senhora hoje, fique aí parada, que eu vou limpar a sua coluna e deixar preparado para a cirurgia que a senhora vai fazer agora à tarde. Aí ela parou, debaixo da escada mesmo, e por uns 5 minutos ele fez alguns procedimentos, deixando ali o local devidamente preparado para a cirurgia. Então você vê, nós não estávamos no trabalho, não tínhamos feito uma prece preparatória, não estávamos ali com esse objetivo, nem estávamos pensando no Dr. Klaus, e a coisa aconteceu. Por quê? Porque a sintonia dos pensamentos, creio eu, que como a gente estava num ambiente pensando na construção, o que iria fazer, como iria fazer, criou uma condição para que isso aconteça. Qual é o limite que nós colocamos para que os benfeitores não nos ajudem tanto? Nós não colocamos em condição para isso acontecer. Mesmo sem querer, nós vamos fechando as possibilidades. Então aí realmente isso não acontece, certo? Então, sempre lembremos assim, para toda regra, existem as exceções. Os espíritos podem ver o que nós fazemos, podem ler os nossos pensamentos, podem interferir diretamente na nossa vida. Em alguns casos, nem sempre, porque a nossa vida mental determina isso. Lembrando que a física quântica já diz isso, que a nossa mente, ela não é só receptora, ela é co-criadora. E aí tem um ponto importantíssimo. Por que ela é co-criadora? Porque, na verdade, o que existe é aquilo que eu coloco atenção. O que eu vejo é aquilo que existe. E aquilo que eu vejo e aquilo que existe é onde eu canalizo a minha energia. E canalizando a minha energia, eu estou, a partir daí, criando uma situação, criando uma energia, criando uma possibilidade. A gente não fica só recebendo, não é só receptora, nós vamos co-criando as situações. Não tem aquela história que nós construímos o ambiente à nossa volta? E é verdade, é assim que funciona. Então a gente tem que estar atento a esta realidade. Segundo tópico. Esse foi um assunto que nós trouxemos na última quarta-feira e nós falamos que íamos explicar hoje. Quando saímos do corpo para trabalhar no mundo espiritual, podem haver fatores dificultadores que podem ser contornados ou não. Então, a princípio, todos nós saímos do corpo durante o sono. A princípio. Tem exceção? Tem exceção. Há pessoas que, pelo apego à matéria, o corpo dorme, o espírito dorme também. Fica por ali. Vai até o telhado, bate e volta. Sequer sabe que pode sair. Mas para aqueles que têm um pouco mais de preparo, um pouco mais de consciência, quando o corpo adormece, nós podemos sair do corpo, que está lá repousando, e ir para o trabalho no mundo espiritual. Bom, quais podem ser os fatores complicadores? Vários. Acreditem, até o egoísmo. Porque há pessoas que não percebem, mas são extremamente egoístas, porque se preocupam tão somente com aqueles que fazem parte da família consanguínea. Elas vivem em função do irmão, da mãe, do pai, do marido, do filho, do pai, do irmão, do marido, do filho, e assim, é uma coisa egoísta, porque ela descarta qualquer possibilidade de se preocupar com outra pessoa que não faça parte da família consanguínea. Normalmente, quando essas pessoas saem do corpo, ficam presas ali no lar. Por quê? Porque a preocupação é egoísta. Não criam uma disposição para ajudarem outras pessoas. Alguém muito presa à necessidade do dinheiro.
aquelas que têm uma busca muito incessante de acumular mais, de acumular mais, de acumular mais, e o dinheiro é o que a movimenta. Isso é um fator dificultador. Aquelas pessoas que conservam muito exacerbado os vícios. Imagine uma pessoa, vamos pegar um exemplo mais corriqueiro. Uma pessoa que é viciada no campo sexual, que é que gosta muito de pornografia, que o sexo ainda é aquilo que movimenta a sua vida. Obviamente, esse espírito fora do corpo, ele não consegue, com sucesso, se desvencilhar daquele condicionamento para estar em disposição para poder servir. Porque se ele for servir, ele pode criar um problema, a depender do serviço que vai ser feito, a depender do que a equipe vai fazer naquela situação. Deu para compreender isso? E aí nós falamos sobre remédio para dormir, calmante para dormir, usar alprazolam da vida, né? Esse é o mais comum. Até que ponto existe essa dificuldade? Então vamos pensar assim. A medicação para dormir pode ou não ser um empecilho. Primeiro ponto, vai depender da quantidade. Vai depender das miligramas. Porque quando uma pessoa precisa ingerir uma quantidade muito grande, mais miligramas para poder dormir, afeta o espírito. Quem toma uma quantidade muito grande de calmante, quando o espírito sai do corpo, ele sai sonolento. Ele é afetado pela medicação. Ah, mas o remédio é para o corpo, como é que vai afetar o espírito? Não esqueçamos que o espírito está ligado ao corpo, célula a célula. O que acontece com o espírito pode refletir no corpo. O que acontece com o corpo pode refletir no espírito. Se a pessoa faz a ingestão do remédio, mas numa quantidade menor, apenas suficiente para ela relaxar e dormir, isso não afeta a liberdade do espírito, não há problema. Mesmo quando a pessoa toma uma quantidade maior dessa medicação para dormir, existem duas situações em que ela pode trabalhar no mundo espiritual, mesmo tomando calmante. A primeira delas, quando o espírito já se sobrepõe à matéria. A pessoa precisa do calmante, a pessoa precisa tomar um remedinho para depressão, a pessoa precisa tomar um remedinho para isso, para aquilo, mas a vida da pessoa, ela já é direcionada para o espiritual. A vida da pessoa já é direcionada para o trabalho. Quando a pessoa se encontra nessa condição, mesmo tomando o remédio, o espírito consegue se impor às reverberações do remédio. Segunda possibilidade, a pessoa toma uma carga de remédio maior, mas os benfeitores precisam daquela pessoa para trabalhar, aí magneticamente os benfeitores atuam sobre o espírito, liberando-o daquela sonolência gerada pela medicação, e ele pode trabalhar no mundo espiritual mesmo assim. Certo? Deu para entender? Então, são as circunstâncias possíveis ou não. Eu dei aqui alguns exemplos. Existem outros fatores. Há pessoas que estão debilitadas fisicamente. Então, quando o corpo adormece, o espírito normalmente é levado para tratamento, para receber algum tipo de tratamento no plano espiritual. Então, ela não vai para esse trabalho. E aí há um outro ponto que nós poderíamos considerar, que é a experiência. Eu me lembro, e eu já contei essa história aqui, me permitam repeti-la, que uma vez nós fomos numa excursão com o Dr. Klaus, tinha uma equipe até razoável, de uns 10 trabalhadores, num resgate muito complexo, muito difícil, de uma região no astral inferior. E Dr. Klaus é quem separou os trabalhadores que iriam, contando aí com os imprevistos, né? Por exemplo, a Célia está programada para ir. Aí aquele dia a Célia enche a cara, toma todas. Não, Célia, eu sei que você não bebe, é só um exemplo fictício, não é? É óbvio, não é, que aquela vibração do álcool vai impedir a Célia de ir. Eles já descartam, não pode. Então, quando o Dr. Klaus fez a separação de quem ia,
Ele não colocou uma trabalhadora específica. E eu achei estranho, porque era uma trabalhadora que tinha condições de ir, tinha condições espirituais, tinha uma condição moral, uma trabalhadora da época muito dedicada, né? Uma pessoa de respeito, moralmente falando, uma pessoa de respeito. Eu falei, doutor Cláudio, o senhor não vai escalar fulana? Ele disse, não, fulana não vai. Eu disse, mas ela não vai por quê? Aí ele disse assim, ela emocionalmente, ela é muito afetada. Ela quer fazer a caridade toda hora. Nós vamos num lugar que tem que resgatar um espírito. Nós vamos resgatar um espírito. E nós vamos passar por uma região que vai ter um monte sofrendo. Ela vai querer pegar todo mundo. Ela vai querer resgatar todo mundo, vai começar a dar trabalho, então é melhor não levar. Nós não vamos levar. Ó, que coisa interessante. Aí você veja, não tem limitação de medicação, não tem limitação moral, não tem limitação espiritual, mas pelo perfil. E aí eu considero aqui uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas têm todas as condições para o trabalho, mas o perfil da pessoa não permite. O perfil que a pessoa tem não dá para fazer aquilo. Às vezes você tem uma pessoa dedicada, amante do trabalho, é uma pessoa assim que trabalha pra caramba, mas não tem um perfil de liderança. Não pode liderar. Embora tenha todas essas qualidades, se você colocar para liderar, vai dar problema. Não vai dar certo. Então, a espiritualidade também, a depender do trabalho, considera o perfil de cada um. Certo? Deu para entender essa questão? Ficou mais ou menos esclarecida? Né? E aí, claro que cada caso é um caso. Próxima. Aos médiuns. Colocamos-nos à disposição, sem deixarmos, deveremos nos colocar à disposição, sem deixarmos de observar os critérios. Os critérios, isso é muito importante. Por que é importante? Porque mesmo querendo fazer o bem, a gente pode fazer muita besteira. E agora permitam-me dar um exemplo que eu dei domingo, na live do Dr. Klaus. Eu estou muito tranquilo hoje nesse estudo, que ainda é 8 horas, eu estou vendo aqui, então quer dizer, eu ainda tenho no mínimo mais 1 hora, né? Olha lá, é 8 horas. Então, eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo, então estou tranquilo. Ó, os critérios precisam ser observados. Então, me permitam repetir esse exemplo. Eu estou aqui falando, estou aqui dando o estudo, aí no final vai ter a prece. E eu dou uma olhada para a minha esquerda, quem é que eu vejo? O doutor Bezerra. Está bem aqui, ó. Eu visualizo ele. E vamos imaginar que realmente é doutor Bezerra. Porque poderia não ser, certo? Poderia ser uma criação mental, poderia ser um outro espírito, mas vamos imaginar que realmente é doutor Bezerra. Eu volto aqui e penso assim, que legal! Hoje o Dr. Bezerra vai fazer a prece de encerramento. Olha só, essa segunda parte foi uma dedução sua. Ele não disse que vai fazer a prece. Olha como a gente pode criar uma situação que não existiria pela precipitação. Ele está aqui, às vezes veio visitar a casa, às vezes veio dar um suporte para o Dr. Klaus, às vezes está numa passada rápida, às vezes veio conferir um caso, ele não disse que vai falar, mas eu precipitadamente já deduzi que o Espírito vai falar, e vou falar, e vou dar passividade. Às vezes o doutor Bezerra, né, pela misericórdia, com pena de mim, até se aproxime para não deixar eu ficar sozinho e fazer papel de bobo, né? Aí eu fico aqui achando que estou incorporando ele e estou sozinho. Aí fala, deixa eu ir lá perto daquele coitado, né? Deixa eu dar, porque aí não é animismo. Critérios. Eu entro na sala do Klaus. Cuidado. Vou fazer a prece inicial. Aí eu digo assim, pessoal, vamos começar o trabalho? Vamos fazer a prece inicial? Bom, vamos aproveitar, eu vou aproveitar aqui na minha prece, vamos pedir aos benfeitores que nos protejam, vou aproveitar e fazer uma prece para Joaquina, que é minha prima, que está internada, que está com problema mental, que está com problema espiritual, que os benfeitores possam visitá-la. Pronto, eu digo isso e induzi 2 médicos a conectar com ela. E quem foi que disse que é para fazer isso naquele momento? Porque provavelmente
se o papelzinho com o nome estiver ali, em algum momento os benfeitores vão fazer a visita, vão atender e trazer o que precisa trazer. A partir do momento que eu, sem verificar se seria adequado eu fazer, eu orei por ela, eu evoquei, o médium X conectou, o médium Y conectou, pronto, nós vamos fazer a primeira rodada, com 2 médios fora da primeira rodada. Por quê? Porque já se conectaram lá. Entendeu? Então são coisas que temos que prestar atenção. Eu dizia em algum lugar, eu nem lembro mais onde que eu disse, né? Lembrei agora. Eu fui visitar uma casa espírita uma vez, uma sessão mediúnica, mas eu só estava visitando. E quando eu estou de visita, eu sou visita. E aí alguém me perguntou assim, depois de alguns atendimentos, alguém me perguntou assim, e aí Aguinaldo, você quer dar opinião sobre o trabalho? Eu digo, eu não, eu só vim visitar, não quero dar opinião em nada. Não, mas a gente gostaria que você desse uma opinião. Não, mas eu não quero dar opinião. Não, mas seria importante que você desse a opinião. Está bem, tá bom, então eu vou dar minha opinião. Naquela comunicação vocês comeram bronha. Por quê? Porque foi feito um atendimento espiritual para uma criança. Criança não se comunica na sessão mediúnica. Você não vai ler nenhum livro espírita que você verifique que há criança sofrendo no umbral. Porque a criança, normalmente, quando ela desencarna, não estou falando de personalidade, estou falando de espírito, ela é socorrida. Quando uma criança se manifesta para um socorro espiritual, pode ser um adulto que tinha uma mente infantilizada, algum limite intelectual, que ainda ele está preso ali na matéria e vai se comunicar com a afeição de uma criança, aí ok, ou é um mistificador enganando você. Certo? Como eu também digo aos médios, olha, tomem cuidado naquelas comunicações em que o obsessor chega e quer matar todo mundo. De repente, no meio da comunicação, ele se transforma e já quer ajudar a gente. Inclusive contando os planos das trevas. Cuidado com isso, né? Ele pode estar ali narrando uma coisa mentirosa para enganar você, porque é muito de repente a coisa, e não é para isso. Então, esses critérios precisam ser observados. Será que é isso que a espiritualidade quer? Agora, é claro que alguém deve estar pensando assim, Aguinaldo, mas tem um monte de coisa, aliás, quase tudo, relacionado ao plano espiritual, que a gente não está vendo, que a gente não está ouvindo, que a gente não tem certeza. E como é que a gente vai fazer um trabalho onde pode ter esses erros se a gente não está vendo os espíritos? Muito simples, sintonia, conexão, certo? Você vai entrando na vibração, você vai entrando na energia, você vai percebendo, você vai sentindo. E aí você tem menor probabilidade de cometer algum erro. Mas os erros podem acontecer. E se você tiver esses critérios, vai ser melhor, vai dar certo. Quando a gente quer fazer mais do que foi pedido, aí a gente pode se enroscar. Próximo. Na quinta-feira retrasada, nós tivemos a comunicação de um espírito. Eu incorporei esse espírito uma vez só, há 10 anos atrás. Ele tem uma mensagem no livro Não Há Mais Tempo. Tem uma mensagem dele lá. Foi a única vez que eu dei passividade para esse espírito. E na quinta-feira retrasada, o grupo estava auxiliando uma instituição da qual ele foi o fundador. Então é óbvio que quando o trabalho começou, eu já percebi a presença dele, né? E em um dado momento ele disse assim, eu vou falar. Aí eu já pensei, meu Deus. Porque quando você não tem proximidade com o espírito, quando você não está dando passividade assim, no dia a dia, é muito complicado você sintonizar a contento para trazer a mensagem fiel do jeito que ela precisa ser. Aí eu me lembro que eu mentalmente perguntei assim, e o senhor vai falar o quê? Então, eu vou falar. Então, eu sei que o senhor vai falar, mas o senhor vai falar assim, mais do lado pessoal, ou o senhor vai falar mais do lado doutrinário? Eles aí, eu vou falar. Eu digo, não, o senhor já disse que vai falar, eu já entendi que o senhor vai falar. Eu queria, assim, que o senhor me dissesse, ó que coisa legal,
que o Senhor me antecipasse para qual caminho o Senhor vai, para que eu possa ir me preparando mentalmente para o seu pensamento encaixar no meu. O que eu queria era uma coisa relevante, era uma coisa importante. E ele disse assim, na hora que eu me aproximar, eu falo e pronto, não vou dizer nada. Eu disse, então tá bom, então não diga nada. E aí depois ele veio, e é legal isso também, porque quando você tem um roteiro do que o Espírito vai falar ou vai fazer, ajuda o médium inseguro. Você tem uma noção. Só que quando você tem um roteiro, você pode atrapalhar o Espírito. Porque aí você vai criando situações, o Espírito deve falar disso, então provavelmente ele vai citar isso. Você vai animizar o processo. Então, o que é ideal? Você se coloca à disposição e deixa o Espírito falar. Aconteça o que acontecer. Claro que primeiro você se certifica que tudo está no seu devido lugar. Para que eu desse passividade ao ilustre mentor Costinha, no último IMPAMED, nós nos certificamos que o Espírito estava ali. Não que ele iria falar. Não que ele iria falar. Porque quando eu fui informado que seria esse Espírito, me ocorreu uma dúvida crucial, que não deu tempo para eu perguntar para ninguém, porque a hora que me veio essa dúvida, eu já estava lá no palco pronto para incorporar, porque eu fiquei pensando assim, mas será que vai vir o seu Mastarico, que era o personagem dele, né, no programa de humor, ou vai vir a pessoa? Porque existe uma diferença. Você vai dar passividade a uma pessoa conhecida, a alguém da TV. Sim, mas quem é que vai falar? É a personagem ou é o indivíduo que representa? São coisas diferentes. E eu digo, meu Deus, eu esqueci de perguntar isso. Bom, agora já foi, agora deixa acontecer, e a hora que estiver acontecendo, a gente vê o que acontece. E aí acabou dando certo. Mas são assim detalhes que nos passam. A gente não presta atenção, mas são muito importantes para o resultado final do processo. São muito importantes para o resultado final do processo. Se você não tiver todo esse cuidado, também acontece. O processo também acontece. Só que dá mais trabalho para os benfeitores, né? É mais complicado para eles arrumarem aqui, arrumarem ali, uma vibração aqui, uma vibração acolá. São detalhes. Olha só, são coisas do dia a dia, mas a gente tem que pensar. Eu vou fazer a minha palestra primeiro no IMPAMED e depois em Domar. E na minha palestra, o tema me permite brincar, né? Rir é o melhor remédio. É o tema que deram para mim. Quem me deu esse tema gosta de correr risco. Porque sem esse tema, em perda de entes queridos, eu já conto piada. Dá para contar. Imagine um tema desse. Então, quem me deu esse tema já correu risco. Então, eu vou fazer jus ao tema. Vamos rir. E ainda eu vou encerrar com uma música depois, para agitar o povo. Beleza. Beleza, beleza. Vamos pensar. Vamos pensar. No que você faz uma palestra divertida e você coloca uma música para encerrar, eu preciso lembrar que um orador vai falar depois de mim. E quando a gente se alegra, a gente sorri, a gente dança, a gente quebra aquela harmonia de vibração. Então eu não posso simplesmente encerrar com uma música, agora fulano de tal vai assumir e fazer a palestra dele, porque o clima desarrumou. Aí você para, você pede silêncio, pede para alguém vir fazer uma outra prece, as pessoas se acalmam, se harmoniza, aí você tem a segunda palestra. Entendeu? Se eu não fizer isso, acontece também, mas vai ser um problema para o orador que vai vir logo em seguida. Porque ele vai pegar, até ele conseguir prender a atenção do público que vai estar agitado, ele vai perder 10 minutos. Vocês entenderam? E aqui eu estou falando um pouquinho do IMPAMED, porque isso vale para tudo. O detalhe de cada mesa no seu lugar, o detalhe da decoração, a posição do palco. Acho que nós levamos 3 anos para acertar aquele palco naquele salão do hotel lá. E não acertava, né? Assim, ó, não ficou legal, desse jeito não ficou legal. Enfim, a gente acertou. Então, tudo isso é muito importante.
Nós estamos há 1 mês e meio do IMPAMED, mais ou menos isso, né? 1 mês e meio. O IMPAMED é 21, 22, 23. Nós estamos aí quase 1 mês e meio do IMPAMED 2025. Todos os oradores de 2026 já estão confirmados. Inclusive, nós vamos ter 6 oradores ano que vem. Vamos aumentar aí um orador a mais. Nós teremos 6 oradores. Todos já estão confirmados no IMPAMED. É o cuidado. Aí a pessoa não tem esse cuidado. Dá para fazer também, mas não sai legal. Outro dia a pessoa me ligou, eu comentei isso com vocês. Poxa, Aguinaldo, a gente faz questão de você no nosso evento, e você sabe que você é muito querido, você é um cara fantástico, você é o orador principal. Que maravilha, muito obrigado. E quando é que é o evento? É agora em outubro. Eu disse, do ano que vem? Não, agora de 2025. Rapaz, nós estamos em setembro. Como é que a gente está em setembro e você me convida para um evento em outubro? É óbvio que eu não tenho agenda. É claro que eu não tenho. Porque se você me estimasse tanto assim, você teria feito o convite em setembro do ano passado, que eu já teria reservado a data, eu não tenho mais data. Então, esses cuidados não são exagerados. Quando a gente faz sessão mediúnica no IMPAMED, quando a gente pede atenção, da boa vibração, da boa energia, porque é a somatória de todas estas coisas, esses posicionamentos, que vai gerar essa proteção, esse amparo, essa vibração gostosa, como todo o IMPAMED, e aí a gente tem um evento muito legal, como é o IMPAMED todos os anos. Próxima. Deixa eu ver se aqui eu falei tudo. Sim, expliquei, isso aqui expliquei. Legal. Próxima. Há casos em que as dificuldades pós-morte estão relacionadas aos condicionamentos. Sim, a maioria delas. A maioria das pessoas que estão no umbral, não vou dizer a maioria, uma parte das pessoas, dos espíritos que estão sofrendo no umbral, na verdade não precisariam estar ali. É por conta do condicionamento. É por isso que você tem hospitais no mundo espiritual. Porque a pessoa, muito facilmente, chega à beira da loucura. Imagine uma pessoa materialista que não acredita em vida depois da morte. Morreu, acabou. Faz 50 anos que ela tem essa concepção. Aí ela morre. E não acabou. Aí ela pergunta assim para alguém, eu estou vivo? Não, o senhor está morto. Não, mas eu estou vivo. Sim, é que a morte não existe. O senhor está morto, mas o senhor está vivo. Essa pessoa vai ficar pirada. Vocês concordam comigo? Ela vai ficar pirada, não é? Aí você tem os hospitais para socorrer, aquela coisa toda. É a mesma coisa, olha como é importante o auto-perdão. A pessoa que sente muita culpa e não deu conta de resolver isso no decorrer da vida, a própria culpa que ela tem vai prendê-la numa região inferior. Ela não precisaria estar ali, poderia estar sendo socorrida, ela poderia sentir a sua culpa, mas menor, menos intensidade, mas ela vai ficar ali por conta daquela psicosfera mental que ela criou, certo? Para ver como que é importante. Vamos lá, vai dar tempo de terminar. Paulo disse em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem morre uma só vez. E aí isso confunde muito as pessoas. Eu já vi muitos pastores evangélicos usar essa fala de Paulo para dizer que reencarnação não existe. Diz, está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o homem só morre uma vez, mas Jesus não falava da reencarnação, ele falava da morte do homem velho. A expressão de Paulo tem a ver com o morrer o homem velho para o nascimento do homem novo. Aí você só morre uma vez. Quando você se transforma moralmente, quando você se torna de fato um homem de bem, aquilo é uma vez só. Morreu o homem velho, nasceu o homem novo. É isso que ele quer dizer. Aí às vezes a gente lê isso e aí a interpretação, né? Porque o que os Espíritos dizem, o que Jesus disse, tudo está sujeito à nossa interpretação. E a nossa interpretação é perigosa. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela dizia assim para mim, olha como a gente pode se equivocar, mesmo tendo todas as referências.
porque ela teve um filhinho de 6, já hoje o filhinho tem 6 anos, e ela foi tentando engravidar, porque ela queria um segundo filho. Não conseguiu, ela chegou a engravidar, teve um aborto espontâneo, e ela continua tentando, mas já está com seus 43 anos. E eu disse assim para ela, olha, eu acho que você deveria desistir desse sonho. Porque assim, com 43 anos, você já teve um aborto espontâneo. Eu acho muito difícil você conseguir engravidar do segundo filho. Aí ela disse, não, Aguinaldo, eu tenho que conseguir continuar tentando, porque está na programação reencarnatória eu ter um segundo filho. Tanto isso é verdade que eu já tive 3 sonhos. 3 sonhos. O meu filho com uma irmãzinha, brincando, crescendo junto. Então você vê, é uma informação espiritual. Então eu preciso insistir, porque está dentro da programação reencarnatória. Convenhamos, se uma pessoa dessa é espírita, tem um bom conhecimento, ela não disse nenhuma bobagem, vocês concordam? Ela não diz nenhuma bobagem. Os espíritos nos intuem, os espíritos nos dão informação, os espíritos às vezes falam da programação reencarnatória, fechou. Mas aí eu disse assim para ela, eu conheço você há muitos anos, eu sei que você teve uma vida sofrida, você foi uma criança que sofreu muito, os seus pais eram pobres, você morava no sítio, tinha que ir para a escola a pé, você não tinha dinheiro do lanche, então você passava fome. Mas me diga uma coisa, o que mais lhe fez sofrer na infância? E ela disse, ser filha única, porque eu sofri muito, eu não tinha um irmão, tudo era eu, não tinha quem compartilhar. Eu digo, pronto. Então não tem nenhuma programação reencarnatória, isso aí é uma projeção do seu inconsciente. Isso aí é algo que você criou, como você sofreu muito sendo filha única, você passou a imaginar que o seu filho pode sofrer também. Então você botou na cabeça que precisa ter um segundo filho. Mas isso não tem a ver. Mas eu tive sonhos. Os nossos sonhos também podem ser projeções do nosso inconsciente, que não tem nada a ver com orientação espiritual. Certo? Então, para ver, mesmo tudo parecendo que está certo, não está certo. Né? Tem alguma coisa ali. E para a gente encerrar, é fato que mesmo após um tratamento espiritual, a pessoa não fique totalmente bem. Claro que sim. Por 2 motivos. Primeiro, você vai fazer um tratamento espiritual, você está mal. Aí o médium lá, os médicos que estão te tratando, puxa um monte de personalidade. Assim que você está escondendo, que você não quer ver de jeito nenhum. E é trazida uma personalidade depressiva, uma personalidade amarga. Ora, aquilo mexe com você. Então, convenhamos, feito o tratamento, você talvez não saia dali de dentro flutuando. Nossa, fiz o tratamento e estou 100%. Porque como mexeu em coisas profundas, ainda que você não tenha consciência, aquilo vai ter uma repercussão no seu estado emocional. E você não ficar bem 2 ou 3 dias depois do tratamento, está dentro do tratamento. É perfeitamente normal, é por conta dessa condição. A outra situação que explica isso são as nossas perturbações diárias. Às vezes a gente já projetou tanta energia ruim na nossa casa, no nosso lar, que está escorrendo pelas paredes. Então, assim, embora você faça um bom tratamento, quando você chega em casa, você contaminou tudo de novo. Está tudo contaminado. Imagine você sendo uma pessoa impaciente no trânsito. Daqueles que xingam, daqueles que brigam. Tem um monte de gente assim, não tem? Não tem? Vocês devem conhecer alguém. Eu não tenho esse defeito, meu lá. O cara que está lá no som é mais ou menos assim. Eu assumo os meus defeitos. Meus defeitos é acelerar demais. Eu já disse isso aqui e repito. Se tem um cara que merece ir para um umbral, é o cara que inventou o tal do radar. Esse miserável tinha que ir para um umbral. Porque, rapaz, que ideia, com tanta coisa boa para inventar radar. Aí você tem um governo que coloca um radar a cada 5 quilômetros. Que jeito que você anda, não é? É um absurdo uma pista de 110, você andar 110, isso não existe, né? E aí tome multa, certo? Mas tem pessoas que é pior, que ficam irritadas, que xingam a mãe do outro. Essa pessoa, depois que fizer o tratamento,
Não precisa nem chegar em casa, o carro já está todo contaminado. Né? Dela entrar no carro, o espírito do mal já toma conta dela, né? Porque o volante está impregnado, o câmbio está impregnado, né? Ela já sentou ali. Quer dizer, e é verdade, a gente está falando um tom de brincadeira, mas é verdade, porque a energia cultivada ali naquele veículo, ou a energia cultivada da nossa casa, vai gerando contaminações. Ainda que você tome um bom passe, que você faça um bom tratamento, se não houver uma mudança de hábitos, em pouco tempo você está tudo contaminada de novo, tá certo? Muito bem. E eu disse contaminada, porque as mulheres se contaminam mais fácil. Outro dia eu vi um sábio dizendo assim: esposa é aquela mulher companheira, é aquela mulher amiga, que ajuda o marido a resolver os problemas que ele não teria se não fosse casado. Eu achei a definição extraordinária, achei a definição maravilhosa, com o perdão das mulheres. Bom, como a gente não fez a prece inicial, eu vou pedir para a Suzy fazer para a gente, porque a Suzy não vai trabalhar hoje, né? Trabalhar um pouquinho, Suzy. E nós vamos acompanhar a prece com a Suzy, que virá aqui à frente fazer. Lembrando que depois da prece da Suzy, hoje foi aniversário da Júlia, né? E aí quem quiser dar os parabéns para ela, acho que não vai ter festa, pelo menos eu não fui convidado. Só se teve algumas pessoas que ela tem preferência e convidou. Não é o meu caso. Mas mesmo assim, mesmo não tendo festa, vocês podem dar os parabéns para ela, tá bom? Fiquem à vontade depois, viu, Júlia? Vendo? Vendo? Desculpa, obrigado, Ricardo. Pessoal da internet, obrigado, valeu. Às vezes eu esqueço de vocês me perdoem, tá? Tô lembrando aqui. Pessoal de Araras, não, vou falar de Araras, não. Isso aqui vai postar sexta-feira, não? Vai? Sexta-feira? É você que manda agora, né? Não é você não, Ricardo. É sexta-feira, Júlio? É. Então, pessoal de Araras, amanhã, sábado, estarei aí no seminário, lá no Centro Espírita Irmão Camilo, 4 horas da tarde, e no domingo, uma palestra, 9 horas da manhã, no Centro Espírita Maria de Nazaré, também em Araras, tá bom? Estaremos aí esse final de semana. Muita paz, muito obrigado, vamos à prece da Suzy.